Você e o seu pequeno já vieram programados com um biotipo, e esse biotipo mostra muito sobre a tua personalidade e também dos pequenos. Quando a gente fala de crianças com divergências, e hoje em dia são muito comuns, porque a gente está mudando de padrão vibracional, a gente vai entender de uma forma bem direta o quanto é importante eh, o equilíbrio desse biotipo na nossa vida super acelerada que a gente está vivendo agora. É uma era de aceleração completa. Mas se o corpo dessa criança já é naturalmente acelerado aqui na mente, como a gente pode resolver isso para não virar um TDAH crônico? Então, quando a gente entende basicamente que nós temos constituição de elementos terra, fogo, água e ar e éter ou energia. Quando a gente entende esses 5 pontos, o que a gente pode aplicar isso diretamente entendendo o corpinho de cada um de nós? A gente acredita, na maioria das vezes, que nós viemos aqui de forma aleatória, mas quando a gente vai estudar sobre técnicas muito antigas, por exemplo, astrologia védica, Kim Maia e outras coisas, a gente entende que nós já viemos pré-programados para viver uma experiência aqui nesse mundo. E que Deus nos fez exatamente da forma que a gente precisava para a gente evoluir essa consciência que nós trazemos aqui nesse corpo físico, experienciando ele da melhor forma possível. Só que na correria do dia a dia, a gente acaba não conseguindo. E as crianças até os 7 anos, elas estão gravando todo o tempo, toda a experiência delas. E aí é que tá. Quando a gente grava a memória em uma criança, aquilo fica e repercute para a fase adulta. Você mesma, como adulta, deve saber muito bem isso, porque sabe que é um perrengue a gente esquecer lá das coisas que aconteceram lá na nossa infância, quando a gente era pequena. Então, quando a gente olha para isso hoje, a gente tenta, na medida do possível, como mãe, né, e humanas que somos, colocar isso da melhor forma possível. Mas às vezes a gente não está conseguindo muito bem. Então, como a gente pode usar esse artifício de entender o corpo do nosso filho para ajudar a gente a conseguir que ele tenha uma estabilidade emocional melhor? Então, tem alguns truques. Primeiro, quando uma criança é predominantemente do fogo, quais são as características principais que ela vai ter, né? As características principais vai basicamente ser que ela vai ser uma criança que não vai ser muito alta, pode ser, o cabelo pode ser bem escuro, bem liso, pode ter olho amendoado, a cabeça não é muito redonda, geralmente é mais triangular a parte de cima da cabeça, assim. Tem uma tendência de qualquer exercício que faz já fica meio musculosinho, então ela vai ter essa característica de fogo. E esse fogo não quer dizer que ela vai ser uma criança mal criada, mas ela vai ter muita energia. E aí a gente vai dizer, é um TDAH, né? E vai ter uma hiperatividade também. Em alguns casos, pode ser que seja TDAH, mas não é uma regra, tá? A tendência é que essa criança, para que ela se estabilize, ela precisa de quê? De corpo, movimento, porque ela é da energia do fogo. Então, atividades que vão ter explosão física vão ser muito benéficas para que essa criança estabilize a energia e dispense a energia. Então, às vezes, a gente vai precisar, dependendo do nosso biotipo, ceder para a nossa preguiça e levar eles no parquinho. Porque isso vai ajudar eles a se autorregularem de uma forma muito melhor. E fora que também vai colocar essa energia corporal a funcionar para que não guarde muita coisa lá dentro. Essa criança vai ter uma tendência normal, por causa do tipo dela, em alguns casos, de digerir muita gordura. Então, ela pode não se dar muito bem com coisas que vão ter um excesso de gordura ali, por exemplo, um sorvete ou alguma coisa ligada a isso. Pode ser que ela não tenha alergia a leite, né? Mas tem que dar uma cuidada. Por quê? Porque ela tem uma tendência a ser sensível no estômago. Então, tudo que vai interagir com esse estômago pode dar algum tipo de interferência. A gente tem que ficar atenta. Por quê?
Porque se começar a aparecer o refluxo, o desconforto na boca do estômago, não conseguir daqui a pouco evacuar mais firme, ser muito mole, todas essas características estão dizendo ali para nós que esse corpo não está aceitando alguma coisa. Então a gente tem que acender a orelha para entender o que precisa mudar nessa alimentação para que ele fique melhor, tá? Eu sei que vai ter um monte de mães que vão falar: ah, mas meu filho é seletivo, ele não consegue comer. Calma, que tudo se resolve. Mas primeiro a gente precisa entender o que está fazendo ele tirar o foco da comida e ficar demasiadamente acelerado dentro do biotipo dele, tá bem? Então essa criança precisa de quê? Para ajudar ela, movimento. Vai ter um outro tipo predominante, que é o predominante de terra, que é o kapha. Quando a gente fala isso, eu estou falando da medicina indiana, né, que é a base desse conhecimento, para você saber de onde eu tirei isso, não é da minha cabeça. É um estudo muito antigo, né? A medicina ayurvédica, ela tem mais de 6.000 anos e ela mostra coisas incríveis para nós, inclusive dentro da astrologia, a cor dos olhos, como vai ser o cabelo, se é crespo, se é liso. É uma coisa impressionante o nível de precisão que tem a astrologia védica, o Jyotish, e também a parte da própria medicina ayurvédica, que mostra a gente que tudo que a gente come é energia e que o nosso corpo é modelado em uma forma bioenergética pré-determinada, porque a gente tem os 3 tipos e pode ter mais de um em conjunto. E aí algumas características, vocês podem notar que, ah, não, mas o meu filho não tem dentes pequenos como no de fogo, por exemplo. Eu tô falando fogo, mas é pita. No de fogo, por exemplo, ele tem dentes grandes, ele tem olhos grandes, arredondados, não tem olho mais miudinho. Então, algumas características físicas que eu tô falando para vocês podem estar misturadas, mas você vai entender a predominância comportamental do que eu estou falando para vocês. Então, o de fogo, quando a gente fala do de fogo, ele vai ter a parte emocional muito. Ele vai tender a. Ele pode ser bem obediente, mas ele pode ser aquele que guarda, sabe? Um magoado. Então, ele pode obedecer sapateando, não quer dizer que vai fazer bem rapidinho, pode ser um pouco intransigente, mas ele vai guardar muito. E aí, quando ele começa a guardar comportamento, principalmente quando está adolescente, eles começam a ter algumas crises, geralmente nessa área do estômago. Então, tem que estar um pouco de cuidado com esse emocional aí, para ver o que está acontecendo, né? Se vendo briga na escola, se tem dificuldades, porque essa característica muito forte deles é ter bastante pelo, é ter os músculos bem definidos. Por mais que eu não faça muita atividade física, ou faça um pouquinho, já fica modeladinho. Essa característica é a base, né? Cabeça triangular, o corpo. Assim, ó, quem tem olho claro e cabelo claro é pita predominante. Vai sentir calor, não é uma pessoa que vai precisar de muita roupa. Tem todo um esquema biológico que funciona ancorado nisso, tá? Quando a gente fala do biotipo de terra, ele vai ser aquele redondinho, né? Pode ter o rosto mais redondo, os olhos mais redondos, dentes grandes, né? Eu tenho uma predominância bem grande de pita, de terra, né? Então, é muito isso, né? O rosto redondo, tal. Sentimentalmente, é aquele que gosta de abraço, ele gosta de comer, né? Gosta muito de comer. Ele vai ser o ursinho carinhoso, sabe? E vocês sabem que existem pessoas adultas que têm essa característica de ser acolhimento, de querer cuidar das outras pessoas, dos bichinhos. Então, tem essa característica bem forte neles. Mas eles têm uma tendência, se eles têm. É difícil ter o H do TDAH. Geralmente vai ser um TDA, né? Déficit de atenção. Ele pode ser muito desatento, mas ele vai ser aquele que tu vai ter que arrastar para se movimentar. E é justamente nesse movimento que ele se estabiliza. Quando a gente pega uma criança que tem essa característica pita,
eu posso usar alguns tipos de esporte para estimular essa criança, porque ela tem uma tendência a ficar no sofá. Ela gosta de ver TV, ela gosta de ficar parado. Então a gente tem que estimular ela a movimentar para que ela não engorde também, para que ela não coloque essa vontade dela de comer acima das outras coisas. E aí, quais as atividades são ideais, né? Porque se tu colocar num futebol, geralmente não vai dar certo. Se tu tentar um futebol de muito movimento, eles têm muita tendência a ter baixa autoestima. Eles nunca se acham bons. E aí o teu papel de mãe também estimular essa característica. Mas é entender o seguinte, eles vão precisar de movimento moderado, porque é por onde ele vai começar. Então vai ser um patins para as meninas, vai ser daqui a pouco algum esporte de pouco impacto, né? Vai usar ali uma capoeira, um judô, um balé, alguma coisa que vai trazer esse movimento, a presença necessária para que eles consigam sair do sofá. E é muito importante para esse tipo de criança ter amigos, assim como para todas as outras. Mas as crianças que têm esse biotipo se fortalecem em grupo. Então, é um grupo de pintura, é um grupo de desenho, é estar com pessoas, é estar com crianças. E esses grupos, por mais que podem, né, dependendo do tipo, biotipo da criança ser tá muito agravado, ela pode ser mais gordinha e ter algum tipo de bullying, algum tipo de dificuldade, a gente pode entender que essa interação amorosa é importantíssima. E eles precisam se sentir acolhidos e seguros para fazerem qualquer coisa. E aí entra o nosso papel de mãe, de colocar isso como uma prioridade para que eles também consigam ir adiante. E o terceiro e último biotipo é o biotipo de ar. O ar é o comunicador, mas ele é totalmente perdido na mente, assim, ele só pensa e não faz. Ele é o criativo, ele gosta de criar mil coisas, ele começa mil coisas e não termina, ele vai fazer as coisas e se perde dentro da mente dele, ele já esqueceu onde ele largou a chave e o casaco, e ele vai ser o magrão alto. E geralmente é essa criança que é alta e magra, bem magra, o bem sequinho. Então, esse biotipo ele é muito ar. E aí, quando ele está lá no elemento ar, ele é todo aqui, né? Ele é todo fala. Ele fala, ele comunica. Às vezes ele pode ter dificuldade para falar, isso não é um padrão. Mas esse biotipo dele é muito ar. Então ele pode ter constipação fisicamente, né? De uma forma bem difícil. Ele tem uma tendência a ter dificuldade de digerir leite e glúten. Ele pode ter uma série de dificuldades fisiológicas ali, e inclusive são os que mais vão ter seletividade, tá? Então, por quê? Porque eles têm uma dificuldade de estar aterrado o suficiente para querer comer. É aquele que não vai ter fome. Tu tem que oferecer comida para ele, senão raramente ele vai te pedir comida. E aí tem alguns cuidados que a gente precisa ter com relação a esse biotipo, né? Que é a terra, aterrar. Então ele vai precisar também, como todos os outros, ter movimento. O movimento dele pode ser muito de presença, o que ajuda muito a técnica de respiração, breathwork, né? Respiração consciente, para diminuir a ansiedade, que é o problema número 1 do tipo de ar, é ser muito ansioso ou ser muito deprimido. E essas duas características fisiológicas são resolvidas com exercícios de baixo impacto. Então, para adolescentes, musculação, yoga, pilates, atividades de presença corporal, meditação, respiração. Essas são as grandes chaves que podem apoiar essa criança a ter
mais presença. Então, quando a gente entende isso basicamente, a gente pode perceber que a gente pode ter um tipo ou dois dessas características principais. O biotipo de ar geralmente vai ter a cabeça, em vez de ser redonda como o de terra, vai ser mais ovalada. Ele vai ser bem magro, geralmente bem alto. Vai ter uma tendência ser bem comunicativo, porque essa é uma característica dele e a forma de se expressar para ele é muito importante. Ele não pode ser uma criança que tu vai cortar ele da fala, precisa dar limite, mas ele precisa falar. Porque senão ele se cala e aí ele perde o brilho dele quando adulto. Ele entender que ele tem esse potencial, que esse potencial é o melhor que ele pode ter, né? E ele precisa de técnicas e apoio para ser disciplinado, para ser organizado, para colocar as coisas em prática e fazer até o final, para estudar, para metas, porque isso é uma característica que falta para ele. Então, quando tu entende o que tem de sobra no teu filho que falta, tu vai conseguindo modelar isso. Então, o Pita precisa de incentivo e precisa de competição. Ele funciona muito bem com competição. Então, a competitividade para uma criança de fogo, por exemplo, ela vai ser maravilhosa. Ele vai precisar esportes que sejam competitivos, vôlei, basquete, futebol, tênis, todos esses são ótimos, né? Para que ele possa desenvolver esse biotipo corporal dele. Ele pode ter alguma resistência para estudar, porque ele quer muito coisas do corpo, então a mente pode ser um pouco mais desafiadora. E essas características são as principais, né? Quando a gente fala do terra, as características principais são essas que eu falei antes, de a gente precisar desenvolver autoconfiança neles, para eles se sentirem capazes de fazer as coisas, e dar esse suporte emocional, porque eles são muito emotivos, eles precisam de muito acolhimento, e eles precisam se sentir poderosos. É o que eles vieram aprender nessa vida. E quanto ao biotipo de Kapha, de Vata, que é o do ar, ele precisa comunicar, ele precisa de conexão e ele não pode ficar em excesso aqui nesse lugar aí, eletrônico. Isso para ele mata a criatividade dele, deixa ele num nível de aceleração mental incontrolável, ao ponto de estagnar o intestino, de ele não conseguir dormir e de realmente ter muitas dificuldades fisiológicas. Ele precisa de pé na terra, desacelerar, respirar, presença, e é um outro tipo de estímulo. Então isso ajuda você também como mãe a se entender um pouco. Espero que esse vídeo te ajude a entender um pouco mais sobre você e sobre o seu pequeno. Aqui a gente fala de espiritualidade, de autismo, de dificuldades de desenvolvimento, mas sempre de um ponto de vista energético. E se você gostou, deixe o seu comentário, deixe a sua dúvida e, se precisar de qualquer coisa, me segue lá no Instagram também. Um grande beijo para você e até o próximo vídeo.